Novo céu e nova terra. Meu Deus, é até difícil comentar sobre esses dois capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, dois capítulos gloriosos que não são manchados com o pecado. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas com muito cuidado, porque aqui contém profundezas. E aí, família Luco, nos últimos vídeos dessa cronologia foi muito bom gravar esses vídeos para vocês. E eu quero agradecer muito o Gustavo que comentou para que pudéssemos fazer essa cronologia, comentar sobre a volta do Senhor Jesus. Valeu aí, Gu. Também agradecer a todos aqueles que comentam nos nossos vídeos. É muito bom pra gente, nos ajuda, nos encoraja. Continue a fazer isso, não desanime, a gente lê todos e responde a todos também. Bora então para esse último vídeo, e o que eu quero é que você pense em Apocalipse 21 e 22, quando fala de novo céu e nova terra, como a continuação de uma história que Deus iniciou em Gênesis 1 e 2, que deu errado por conta da cagada de Adão e Eva no capítulo 3 de Gênesis. Em Gênesis 1 e 2 nós vemos a perfeita criação de Deus, tudo maravilhosamente organizado. Mas em Gênesis 3 nós vemos o pecado de Adão e Eva. Porém, Deus ele não foi pego de surpresa. Deus ele tinha um plano e é expresso no proto-evangelho, no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, quando Deus diz que da semente da mulher ele traria o Salvador. Ele também expressa isso na sua palavra quando diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus ele não foi pego de surpresa, mas ele tinha um plano para a redenção. E Apocalipse 21 e 22 é quando ele completa esse plano, então ele pode dar sequência naquilo que ele começou em Gênesis 1 e 2. Em uma perfeita criação, longe do pecado, longe de toda maldade, com a plena comunhão entre Deus e os homens. Então, na sequência do Apocalipse, capítulo 19, nós vemos a volta do Senhor Jesus. Capítulo 20, nós temos milênio e juízo final. E no capítulo 21, a partir do versículo 1, nós lemos: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. Lembra que nós falamos que o milênio é a preparação dessa terra pelo próprio Senhor Jesus para que pudesse receber então a nova Jerusalém? É isso que está acontecendo aqui. E ouvi uma grande voz, o versículo 3, vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse é o momento que a Nova Jerusalém desce e o próprio Pai vem junto para estar conosco. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que depois do reinado de Cristo, o reinado do milênio, ele entregará o trono ao Pai que sujeitou a ele todas as coisas, para que o Pai seja tudo em todos. Novo céu e nova terra é a comunhão plena que o homem tinha com Deus no jardim e que agora foi restaurada. Aliás, quando você lê Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, você vê uma junção de coisas impressionante. Em Gênesis 1 e 2 nós temos um jardim no meio do Éden. Em Apocalipse 21 e 22, o Éden se tornou a Nova Jerusalém e o jardim está no meio da cidade. Em Gênesis 1 e 2 tem rios que cortam o jardim. Em Apocalipse 21 e 22 diz que o rio corta a cidade e a praça da cidade. Em Gênesis 1 e 2 a árvore está no centro do jardim. Em Apocalipse 21 e 22 a árvore está no centro da cidade. Em Gênesis 1 e 2 nós temos um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse 21 e 22 nós temos outro casal, Cristo e a sua noiva. Em Gênesis 1 e 2 não temos pecado algum entre os homens. Em Apocalipse 21 e 22 não há pecado algum no meio do povo de Deus. Pense nisso. Pense em Apocalipse 21 e 22 como a continuação de Gênesis 1 e 2.
Leia Gênesis 1, 2 e pule então para Apocalipse 21 e 22. Você verá uma história linda. O meio da história é Deus transformando as nossas vidas, lidando com o nosso pecado, mudando o nosso ser, arrancando o coração de pedra e colocando um coração de carne. A Bíblia inteira fala sobre o assunto. Deus, ele quer habitar entre os homens. Quando você olha para o Velho Testamento, os templos e os tabernáculos que foram erguidos pela própria vontade de Deus, Deus nunca habitou em nenhum deles. Deus visitava de tempos em tempos. Quando Moisés entrava para ter comunhão com Deus, era uma visitação que tinha sobre a arca, mas a presença de Deus nunca habitou em templos feitos de mãos de homens. Deus, ele habita na sua igreja. Deus também habita na Nova Jerusalém. Por quê? Porque foi Deus que fez ambas as coisas. Deus, ele fez a igreja, Deus fez a Nova Jerusalém. Então o fato é que nós seremos habitantes da Nova Jerusalém e Deus habita em nós, habita na Nova Jerusalém, seremos submersos na glória e na presença do Senhor. A promessa da Nova Jerusalém foi o guia para Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas da palavra do Senhor. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Em Apocalipse 21, versículo 10, o apóstolo João diz: "E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino." No capítulo 22, a partir do 1, o apóstolo João diz: "Então me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer." Basicamente, nós não temos comentários para fazer sobre isso. É muita glória, é muito poder de Deus. Não haverá sol, não haverá lua, não precisará de nada para iluminar a cidade, porque Deus é a candeia que ilumina todos naquele lugar. O que nós precisamos é ter em nós a certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor nessa cidade. Precisamos confiar na sua palavra. Ele diz aqui a partir do verso 12: "Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia,
Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: essa é a palavra de Jesus para nós. Certamente cedo venho. E o que nós dizemos? Amém. Vem, Senhor Jesus. Encerramos essa série então com o versículo 21, o último versículo da Bíblia, que diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.